Oi, gente, eu vou apresentar para vocês um pouco da Escola Canadense de Brasília com base no estudo de caso que eu preparei. A escola foi fundada em 2005 e hoje é uma das maiores escolas bilíngues do Brasil. Ela tem duas unidades, uma no Sudoeste e outra em Águas Claras. A proposta, desde o início, sempre foi oferecer uma educação com metodologia internacional, tanto que ela segue o modelo IB, Bacharelado Internacional, tanto no ensino infantil quanto no fundamental, e também está em processo para aplicar esse programa nos anos finais, né, no ensino médio. Ela segue todas as regras da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e é reconhecida pela Secretaria de Educação do DF. Desde o começo, a escola sempre deu muita importância ao ensino de inglês. Os alunos precisam se comunicar em inglês com os professores e as atividades extracurriculares são todas em inglês. Agora, falando um pouco sobre a estrutura da escola, a unidade do Sudoeste, que é o foco principal desse estudo, tem mais de 3 mil alunos e 200 funcionários. Muitos desses que estão aqui, os funcionários, eles estão por conta do número alto de alunos laudados, que têm direito a um acompanhante por lei. Em relação ao diferencial da escola, o currículo canadense sempre foi muito atrativo por conta da formação bilíngue e multicultural, além do ensino integral, né? Ele vai da pré-alfabetização até o ensino médio. O lema da escola resume bem essa proposta, que é We Love, We Care, We Share. Ou seja, nós amamos, nos importamos e compartilhamos. E é isso que eles tentam mostrar tanto nos uniformes quanto no site e nas reuniões com os pais. Em relação à estrutura organizacional, a escola possui um representante geral das escolas bilíngues. Ele não representa uma hierarquia administrativa de fato, mas simbólica. O diretor pedagógico é responsável pela mediação entre a direção, os coordenadores e os professores, e ele tem acesso constante às atividades realizadas e aos planos de ensino mediados. Já o diretor administrativo, ele é responsável pelas matrículas dos alunos, além de ser responsável também pela expansão constante das turmas dentro da escola. O diretor canadense não possui posição hierárquica dentro da escola, mas é o responsável pela mediação dessa instituição com a Columbia International College, no Canadá. Os coordenadores são os principais nomes da instituição quanto à relação com os alunos e seus familiares. São dois coordenadores para cada nível de ensino, sendo quatro atuando no período matutino e quatro no vespertino. Os meus chefes são os dois coordenadores do ensino médio. A relação com os professores é toda feita a partir deles. O coordenador de ensino médio possui uma relação direta com o diretor canadense para marcar as visitações ao Canadá e organizar as viagens que ocorrem todo ano. Os professores respondem aos coordenadores. As aulas são ministradas diariamente, sendo de manhã para o ensino médio, oitavo e nonos anos, e de tarde para o restante. Como a formação da escola é bilíngue, os alunos possuem matérias ministradas 100% em inglês. Os auxiliares de corredor são responsáveis por substituir os professores faltantes e controlarem os alunos nos corredores. A principal missão da organização é otimizar e facilitar o ensino dos alunos, com foco sempre na formação bilíngue. Por isso, o RH ele seria uma autoridade de assessoria, por não contribuir exatamente com o principal objetivo da empresa de forma direta. Agora, em relação à análise SWOT que fiz, primeiro a gente vai falar sobre as forças, sobre os pontos internos, os positivos internos que tem dentro da escola. O primeiro deles é o mais evidente, que é a educação bilíngue, que é sempre muito atrativa. O segundo ponto são profissionais extremamente capacitados, né? Como eu disse anteriormente, vários dos professores, eles têm formação bilíngue e atuaram fora do país. Então, essa capacitação ela é muito importante. E por fim, a gente tem uma infraestrutura de grande qualidade. A escola ela tem dois grandes prédios, é uma educação integral, então essa qualidade estrutural mesmo da escola ela é muito importante. Agora a gente tem as questões negativas internas, que também podem atrapalhar o objetivo principal da escola. O primeiro deles é que é pouco conteudista, né, por conta dessa formação bilíngue, projetos voltados para o PAS, o Enem ou o próprio vestibular da UNB, eles ficam um pouco de lado. Tem muita interferência dos pais dos alunos do ensino, então eles sempre dão pitaco sobre alguma coisa relacionada ao ensino dos seus filhos. E tem uma falta de preparação para o atendimento de alunos laudados. Apesar de ter profissionais para acompanhar esses alunos, muitas vezes são profissionais que não têm contato com esse tipo de pessoa, com esse tipo de aluno, e poucos psicólogos para atender tanta demanda. Agora a gente vai para os positivos externos, ou podemos chamar de oportunidades, né? A primeira é uma procura gigantesca no mercado por profissionais bilíngues, e que também agrega com o segundo ponto, que é a profissionalização internacional. Então, o mercado ele tem cada vez mais demandado de pessoas que saibam falar inglês. E segundo, é o alto poder aquisitivo na localização da escola, né? Como eu disse, a escola ela se localiza no Sudoeste, e o Sudoeste ele tem um alto poder aquisitivo para poder comprar material, pagar mensalidade. E agora a gente também tem os negativos externos, ou ameaças.
que o primeiro deles é a competitividade com outras escolas perto, então o Sudoeste, ele tem várias escolas perto, e também tem uma competitividade com escolas que têm a mesma formação bilíngue, como o Everest e outras escolas de Brasília. E também a gente tem um aumento das taxas de importação de produtos escolares básicos, né? Canetão de quadro, cadeira e essas coisas. Agora a gente vai passar para os stakeholders, né? E antes de eu explicar exatamente quais são os stakeholders da escola canadense, eu queria explicar um pouco de como funciona os stakeholders. Então, eles podem ser parceiros, ex-clientes, clientes, competidores. Então são órgãos, são instituições ou pessoas físicas ou pessoas jurídicas que têm interesse de alguma forma na escola canadense. E eu tentei resumir os principais para vocês. Então, aqui a gente vai tratar desses stakeholders internos, né, desses stakeholders basais da escola, desses primários. O primeiro deles são os professores, que, muito por conta da formação bilíngue, eles procuram essa escola como alternativa. Depois, o serviço administrativo, porque tem uma grande demanda por alunos, né? Eu falei, são mais de 3.000 alunos, então tem um grupo de profissionais muito grande. E, com certeza, os clientes, né, que são os alunos, e os interessados na formação dos alunos, que são os seus pais, também têm interesse dentro da escola. A gente também tem os fornecedores, que no caso dos uniformes é a Brasil Uniformes, que é a empresa associada, que é a principal fornecedora de uniformes do Sudoeste e também de Brasília. Algumas plataformas online, como o SAIS, que ele fornece tanto material didático físico quanto virtual, então tem uma plataforma onde eles podem fazer atividades, e também cantinas e lanchonetes, né? No caso da Escola Canadense do Sudoeste, é a Good Lanches, que é uma cantina de lá. Algumas faculdades, tanto nacionais quanto internacionais, também funcionam como stakeholders, porque as nacionais elas têm palestras, visitação de faculdade, como a UNB, CEUB, o IDP, e as internacionais justamente para buscar esses alunos para fora do país, né? Principalmente Estados Unidos e Canadá, com certeza. E por fim, a gente tem os concorrentes, e a gente tem dois tipos de concorrentes, né? Como eu falei anteriormente. A gente tem algumas escolas bilíngues, que funcionam por venderem o mesmo sistema, elas funcionam também como concorrentes, apesar de não estarem perto uma da outra, que é o Everest ou a Escola Americana, que ficam na Asa Sul, e também escolas dentro do Sudoeste, né? Como é o Inova e a principal concorrente, que é o Avidos School. E aqui eu finalizo essa minha apresentação. Muito obrigado por assistir.